Gente, eu quero merecer a sua atenção, porque eu quero, a partir deste momento, juntamente com vocês, discorrer das Sagradas Escrituras, falando sobre um tema muito importante. A cada semana Deus tem nos presenteado com temas tremendos e especiais, onde nós podemos estudar e refletir daquilo que Deus de fato tem para nós. E o nosso tema hoje é: a obediência a Deus libera bênção. Fala. Mais uma vez. Este é o nosso tema e eu quero que você preste atenção, porque Deus tem algo especial para você. Vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. 12, de Gênesis 12, verso 1 ao 3, que diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão o quê? Abençoados. Presta atenção uma coisa: bênção é algo que todo mundo quer. Verdade? Sim ou não? Pelo menos quem tem juízo. É algo que quer. Bênção é algo que tem uma conotação de coisa boa, de sucesso, de paz, de cura, de libertação. Porém, para que possamos alcançar esta bênção, existe um caminho a ser trilhado. Amém? Existe um caminho a ser perseguido, qual a maioria das pessoas não querem trilhar. A maioria das pessoas não querem seguir por esse caminho. As pessoas gostam de coisas que venham com facilidade. E geralmente buscam as coisas que venham com facilidade. A tal ponto de que tem muita gente hoje que querem que Deus trabalhe a seu favor e seja seu servo. Porque ela está vindo à igreja muitas vezes, ela está o tempo todo querendo dar ordem em Deus. Deus faz isso, faz aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, sem se preocupar com os trâmites legais estabelecidos pelo próprio Deus, para que essa pessoa seja abençoada. Amém? É desejo de Deus nos abençoar? É. É desejo de Deus manifestar a sua graça em nossa vida, inclusive na nossa casa, na nossa família? É. Mas existe uma condição para que esta bênção aconteça. Existe uma condição estabelecida pelo próprio Deus, um caminho para que possa ser seguido, para que sejamos alcançados por esta bênção. Amém? E esse caminho de bênção foi trilhado por todos aqueles que se tornaram exemplos de fé, tanto na Bíblia, como fora da Bíblia, na história da humanidade. Homens e mulheres que marcaram o seu tempo.
Homens e mulheres que foram exemplos de vida com Deus, de caminhar com Deus, de viver com Deus, de vida de intimidade com Deus, que aprenderam a caminhar por esse caminho de bênção e se tornaram exemplo. Porém, muitas pessoas, quando olham para essas pessoas, elas só olham o final da sua vida, o resultado da sua caminhada. Elas não param para analisar o que as levou a estar naquele nível de bênção, naquele nível de intimidade com Deus. Querem o que elas têm, mas não querem seguir o caminho que elas seguiram. Entendeu? Quem está me entendendo, fala glória a Deus. O exemplo que vemos no texto que nós lemos é o de Abraão. Antes de ser Abraão, antes de Deus mudar o seu nome para Abraão, era Abraão. Homem que vivia em meio a um povo pagão. Sua família também tinha seguido esse mesmo caminho de distanciamento da presença de Deus. Os estudiosos dizem que os seus pais eram idólatras. Mas nele, em Abraão, Deus encontrou um coração temente. Um coração voltado para a verdade, um coração voltado para Deus. Por isso Deus o chamou, para que através dele pudesse pôr em prática o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Amém? Gente, Deus, os olhos de Deus estão em toda a terra ainda hoje, à procura de homens e mulheres que sejam tementes a Ele e que estejam dispostos a ouvir a Deus e trilhar por esse caminho de bênção. Ainda hoje Deus, os olhos de Deus estão por toda a terra. Por quê? Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o que está no coração. Amém? Quando Deus olha para você, Ele está vendo as tuas intenções, o que está no teu coração, o que te motivou a vir à igreja, o que te motiva a orar, o que te motiva a ler Bíblia, o que te motiva a buscar a Deus. Essas motivações diz tudo na nossa vida. Porque muitas pessoas buscam a Deus, não é interessada em Deus, é interessada nos seus próprios desejos. Ela busca a Deus olhando para si próprio, querendo que Deus satisfaça apenas os desejos do seu coração. Mas ela não quer nada com Deus. Deus viu em Abraão algo que ele não viu na sua família, que ele não viu nas pessoas da cidade onde morava, naquela região. Aí o que acontece? Deus o chama. Amém? Deus faz o quê? Chama. Aqueles que se interessam por Deus, Deus o chama. Aquele que desperta para Deus, Deus o chama. Aquele que abre o coração para Deus, Deus o chama. Porque enquanto alguém está com o seu coração trancado, e Deus fala e ele não ouve, Deus pode até bater e ele não está nem aí, Deus não pode chamar. Deus não pode fazer promessa, Deus não pode fazer compromisso com essa pessoa, porque simplesmente ela se recusa a ouvir aquilo que Deus está falando com ela. Mas quando Deus vê que alguém, mesmo sem entender muito, tem o anseio de buscá-lo, tem o desejo de conhecê-lo, Deus vem ao seu encontro e diz: eu tenho algo melhor para você. Aleluia. Por isso Deus olha onde? O coração. Fala, Deus olha
Enquanto tem muitas pessoas que elas vêm, ela chora, ela fala coisa bonita, e ela diz, porque eu creio em Deus, eu amo Deus e tal, mas o seu coração está muito longe. As suas motivações são erradas. Fala misericórdia. Então Deus, ele vem chamar quem? Abraão. Fala, Deus chamou Abraão. E o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje é: Deus fala com Abraão e lhe diz. Deus diz o quê? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Fala assim comigo: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. E da casa de quem? Seu pai. Sair, pastor. Primeira coisa que Deus falou para Abraão: saia. Saia. Sair é deixar de fazer parte. Ou seja, Deus estava mandando Abraão abandonar sua família, os seus pais, cortar os laços familiares? Claro que não. Deus não estava tratando de abandonar, de rejeitar a família. Deus não estava dizendo para Abraão: Abraão, esquece que você tem pai, esquece que você tem mãe, esquece que você tem família e vem comigo. Ele não estava tratando dessa forma. Ele não estava falando isso para ele. Esse deixar é o mesmo que decida seguir a minha palavra, apartando-se dos costumes e tradições religiosas, dos conceitos errados, dos conceitos ideológicos defendidos por todos à sua terra. Decida isso. E para isso, saia. Saia para algo maior e melhor que eu tenho preparado para você. Gente, tem muitas pessoas que elas travam na vida e elas não alçam voo e elas não conseguem ver na sua vida o projetar de Deus, a promessa de Deus, porque ela está presa nos conceitos do passado, ela está presa nos conceitos familiares muitas vezes. E eu não estou tratando aqui dizendo se está certo ou errado das tradições familiares. Eu estou dizendo que muitas pessoas, elas param e elas sequer se perguntam: será se essas tradições estão corretas? Será se o que eu aprendi até hoje está correto? Ela sequer busca entender na palavra de Deus se Deus tem algo melhor e maior para ela. Está entendendo? Porque o que importa para cada um de nós, não importa a sua condição social, sua condição financeira, onde você nasceu, a sua estatura, a cor da sua pele, não importa. O que importa é se você faz a vontade de Deus ou não. Se o teu coração está voltado para Deus ou não. Se você está decidido a andar com Deus ou não. É isso que Deus quer de nós. Amém? É isso que Deus quer de nós. Que tenhamos coragem de decidir andar com Deus. Ou dizer, não quero nada com Ele. Aí é decisão. A tal ponto que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Entendeu? É decisão nossa. Queremos viver com Deus? Então decidamos já. Não vamos ficar em cima do muro. Não, amanhã eu decido. Deus quer saber hoje. Amanhã, você não sabe nem se você vai estar vivo. Então Deus quer saber agora. O que você decide por Ele? O que você decide por Ele? Como é que nós podemos saber que Abraão não estava abandonando suas famílias, cortando os laços familiares?
nesse sair da sua terra, sair da sua parentela, partir para um lugar distante, como é que nós podemos ter? Nós encontramos vários relatos, vários pontos nas Escrituras que nós podemos observar isso. Mas eu trouxe um texto aqui, Gênesis 24, verso 1 ao 8, diz o seguinte. Ele agora já era Abraão, não era mais Abrão, Deus já tinha mudado o nome dele. Diz o seguinte: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus, o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas você irá à terra, a minha terra, e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Então Abraão lhe respondeu: cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. E se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Amém? Presta atenção uma coisa aqui. Abraão agora já tinha passado mais de 50 anos, porque ele saiu da sua terra 25 anos depois Isaque nasceu. E esse relato aqui, Isaque já estava com mais de 25 anos. Quando Abraão pega o seu mordomo, aquele que governava tudo que Abraão tinha, e manda, era o gerente, era o executivo da casa, e manda até a sua parentela para buscar uma mulher para o seu filho. E ele disse: olha, aqui entre os cananeus são muitas mulheres, não quero nenhuma delas para o meu filho. Eu quero que você vá lá na minha família e traga uma mulher de lá. Amém? Agora uma coisa muito interessante, gente, veja bem. Nós podemos observar que se Abraão tivesse cortado os laços, se Abraão tivesse saído odiando a sua família, ele não pensaria em voltar. Ele não pensaria em trazer de lá uma esposa para o seu filho, porque os laços tinham sido cortados. Ele diria: não tenho mais nada com eles, Deus me tirou de lá e eu sou mais importante do que eles. Ele não pensava assim. Mas ele sabia, ele tinha certeza do chamado de Deus para a sua vida. A tal ponto que ele disse: olha, traz a mulher de lá, mas tenha cuidado. Não faça que o meu filho volte para lá, não faça nenhuma promessa disso. Porque Deus me tirou de lá. Deus não cortou os laços com a minha família. Deus não me tornou inimigo da minha família. Mas Deus me tirou de lá e me fez promessa. E já que eu saí de lá, porque Deus me tirou e Ele me fez promessa, que essa terra onde eu estou, o meu filho vai herdar, e os filhos deles irão herdar, então não faça que ele volte. Gente, Abraão, ele tinha convicção daquilo que Deus tinha falado para ele. Amém? Muitas pessoas pensam em voltar, em desistir da fé, em voltar à vida de antes, porque não tem firmeza na palavra que Deus lhe falou. Ela não tem segurança naquilo que Deus lhe prometeu.
Muitas pessoas estão na igreja, está em Cristo, igual o povo de Israel quando estava no Egito, pensando na vida passada, no que fazia, no que bebia, no que comia, nas coisas e nas festas que eles iam. Estava assim. Abraão era diferente. A minha vida com Deus é daqui para frente, eu não posso voltar, porque Deus disse que tem algo melhor e maior para mim daqui para frente. Aleluia! Nós precisamos estar focados em quê? Na promessa que Deus nos fez. Você crê na palavra de Deus? Sim ou não? Você crê nas Sagradas Escrituras? Então você tem que estar voltado para ela. Você tem que estar focado nas Sagradas Escrituras, é na palavra de Deus. Porque é dela que você vai encontrar vida. Agora, muitas pessoas, elas deixam de seguir a Jesus por causa de tradições. Deus, ele tirou Abraão do meio da sua parentela para que ele pudesse aprender dele e não seguisse os mesmos moldes tradicionais, religiosos, filosóficos, ideológicos que os seus familiares vinham vivendo até aquele momento. Gente, olha para Deus. Foi isso que Deus falou para Abraão: olha para mim, Abraão. Olha para mim. Obedece a minha palavra. Saia, eu vou te mostrar algo maior. Amém? Mas o que acontece com muitas pessoas? Olha o que diz Jesus em Mateus capítulo 15, do verso 4. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Como? E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Pastor, o que de fato Jesus estava tratando aqui? A Bíblia Sagrada nos mostra, e é o único mandamento que ele vem com promessa, que é honrar pai e mãe. Como? Honrar pai e mãe. A Bíblia diz que esse é o único mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Logo, o filho que não honra pai e mãe tem a vida amaldiçoada. Tem a vida amaldiçoada. Agora presta atenção. Entre os religiosos da época, criou-se uma ideia de que se alguém quisesse, em vez de ajudar os pais que estavam necessitados, se ele quisesse, poderia pegar aquela ajuda e levar para a igreja, para o templo e dar de oferta. E não precisava cumprir com seus compromissos com os pais. Aí Jesus disse: vocês anulam a palavra de Deus com as vossas tradições que vocês criaram. E dessa forma, a vida de vocês, a fé de vocês, a adoração de vocês é falsa, é hipócrita. E vocês adoram com os lábios, mas o coração está longe. Por quê?
Porque vocês decidiram anular a palavra de Deus seguindo tradições criadas por vocês. Compreendeu? Quem me entendeu, fala amém. Quem me entendeu, fala glória a Deus. Ora, Jesus, ele estava dizendo que era errado fazer oferta na igreja? Não, ele estava dizendo que é errado aquilo, você deixar de ajudar os seus pais em nome de levar uma oferta para o templo, para a igreja. Oferta é uma coisa, ajuda os pais é outra. Está entendendo? Sim ou não? Ou seja, eu preciso adorar a Deus com minha oferta? Sim! Mas eu não posso esquecer que eu tenho pai e mãe que precisam ser honrados. Que se eles precisarem, eu tenho que estar pronto para ajudar. Glória a Deus. Tradição nada mais é do que costume que é passado de geração a geração. E muitas pessoas seguem essas tradições sem se perguntar se realmente Deus está de acordo com elas. Agora veja o que diz Mateus, o próprio Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do verso 37 e 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Gente, esse texto parece contradizer o primeiro. Não parece? O primeiro Jesus disse: não desonre seu pai, a sua mãe, em nome de uma oferta que você vai fazer. Mas agora Jesus está dizendo: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de me seguir. Pastor, o que quer dizer isso? Gente, Jesus diz que o filho que não honrar os pais em nome de uma tradição religiosa é um hipócrita e que é um falso adorador. Agora o Senhor diz que quem ama mais os pais ou filhos do que a ele, não é digno dele. Como entender isso? Como é que podemos entender essa questão? Veja que Jesus diz amar mais, ou seja, o amor a Deus não vai diminuir em nada o amor ou honra aos pais. Quando você ama mais a Deus, você passa a honrar mais os pais. Porque o amor a Deus em primeiro lugar, coloca as coisas nos seus devidos lugares. Amém? Por que você não pode amar mais os pais do que a Deus? Porque você vai estar trocando de lugar as questões. Deus é primeiro. Depois vem os nossos pais, a nossa família. Vem as outras coisas. Quando eu amo mais a Deus, eu vou me voltar para o que a palavra de Deus ensina. E eu vou entender que eu preciso ajustar a minha vida com Deus. E quando eu ajusto as coisas com Deus, eu ajusto as coisas com a minha casa, com a minha família, com os meus pais, com os meus filhos, a esposa com o esposo com a esposa. Eu vou ajustar a minha vida até com a sociedade. Gente, quando Deus é primeiro, as outras coisas se ajustam. Mas quando Deus é primeiro, eu passo a entender, eu passo a me voltar para a palavra de Deus e entender o que de fato Ele espera de mim. Aleluia. Mas quando Deus está em segundo lugar, quando Deus não está em primeiro, as coisas começam a desandar. Porque eu passo a colocar outras coisas
naquele lugar onde era ou onde é de Deus. Deus é primeiro, e quem sabe amar a Deus antes de qualquer coisa, sabe amar e respeitar os seus pais, os filhos, esposa, esposo e etc. Deus disse a Abraão que ele deveria sair para uma terra que ele iria mostrar. Gente, só quando Abraão tomasse a decisão de dar ouvidos a Deus, pondo em prática a sua palavra, é que Deus iria mostrar a terra que lhe era prometida. Deus disse: sai. Mas este sair partia agora de uma decisão. Deus está chamando. Mas agora Abraão poderia decidir sair e deixar de sair, ir com Deus e deixar de ir. Amém? Alguns acreditam que os pais de Abraão ainda estavam vivos quando Deus o chamou. Alguns acreditam nisso. Então ele teria que deixar tudo de lado, tudo para trás, para seguir o Senhor. Para seguir aquilo que o Senhor estava determinando para ele. E só quando ele tomasse essa decisão, é que Deus iria começar a cumprir a sua promessa. Quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado, fala amém. Decida obedecer a voz de Deus. Gente, a obediência é resultado da nossa fé. Se você crê em Deus, você não vai esperar ver para obedecer. Você obedece porque você crê. Amém? Fala, eu obedeço porque eu creio. Eu obedeço porque eu creio. Só quando decidimos obedecer a palavra de Deus, renunciando toda a tradição humana, é que Deus nos mostrará um caminho mais excelente. Aí Deus chega para ele e fala: farei de você um grande povo. Farei de você o quê? Um grande povo. Povo, nação, família. Os judeus são os filhos de Abraão. Onde você encontrar um judeu, vem da linhagem de Abraão. Porque ele ouviu, porque ele obedeceu. Hoje nós conhecemos um povo chamado de povo judeu e de uma nação chamada Israel. Amém? Agora, Deus faz outra promessa. Se você sair, se você me obedecer, eu o abençoarei e tornarei o seu nome famoso, ou tornarei o seu nome grande. Presta atenção. Se você ouvir, se você me obedecer, vou fazer você uma grande nação, vou abençoar você, vou tornar o seu nome grande, famoso, porque é o Senhor que exalta aqueles que obedecem, aqueles que se humilham diante dele. Deus o exalta, mas Deus também humilha aquele que se torna soberbo e que acha que é dono de tudo e da verdade. E Deus faz outra promessa: você será uma bênção. Você será o quê? Eu vou te abençoar e vou fazer de você uma bênção. Vou te abençoar e vou fazer de você o quê? Veja que primeiro o Senhor disse que eu o abençoaria e depois que o tornaria uma bênção. Ser uma bênção, ser abençoado é algo que alcança só você. É algo que diz respeito a você. Ser uma bênção é ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Deus quer te abençoar para te tornar também uma bênção. Na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Deus quer fazer de você um instrumento de bênção para alcançar outras vidas. Para alcançar esta geração e outras gerações. Amém? Para isso, nós precisamos dar ouvido.
a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Ele diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Abençoarei aqueles que te abençoarem, ou seja, aquele que abençoar você será abençoado. Aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. É por isso que a Bíblia Sagrada diz o seguinte: que devemos abençoar o povo judeu, devemos abençoar Jerusalém, devemos abençoar Israel, porque aqueles que amam o povo de Deus, amam Jerusalém, o Salmo diz: estes prosperarão. Mas aqueles que se colocam contra, esses são amaldiçoados. Como, pastor? Por quê? Porque a mesma promessa que Deus fez para Abraão, ela é vigente na vida dos seus filhos. Amém? Amém? Agora me acompanhe para que você possa entender. Esta bênção continua vigente na vida do povo judeu. Ore pelo povo de Israel. Ore pelo povo judeu. Ore pela paz em Jerusalém. Porque Deus vai abençoar aqueles que os abençoam. Mas Deus se coloca contra aqueles que se colocarem contra eles. Porém, gente, aquele que resolve ouvir a Deus, não apenas se tratando em povo de Israel, não apenas se tratando de Abraão, todo aquele que resolve dar ouvido a Deus, ele é abençoado, ele se torna uma bênção, e aquele que se coloca contra essa pessoa, bate de frente com Deus. O que Paulo diz? Se Deus é conosco, quem será contra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode até se levantar, o inferno pode até se levantar, alguém pode até se levantar. Mas se Deus está com você, se Deus está lutando com você, Ele vai enfrentar, Ele vai bater de frente com aquele que é com você, que abençoou você, que deu paz a você, que deu vida a você, que chamou você, que é o próprio Deus. Amém? Todos aqueles que abençoaram Abraão foram abençoados. Todos aqueles que se colocaram contra Abraão caíram. Mas não quer dizer apenas porque, tratando de povo judeu, não quer dizer apenas porque ele vem da linhagem de Abraão, que automaticamente Deus vai estar a favor dele. Ele tem que fazer igual o seu pai fez: ouvir a Deus, obedecer a Deus. Amém? Amém. Olha o que diz Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Fala: se eu espero em Deus, se eu ouço a sua voz, se eu vivo a sua palavra, Deus trabalha por mim. Está entendendo? Deus o quê? Deus tem prazer em abençoar aqueles que andam com Ele. Deus tem prazer em abençoar aqueles que fazem sua vontade. Deus tem prazer. Deus tem prazer. Agora você tem prazer em seguir por esse caminho? Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, diz Deus. Por meio de você, o quê? Todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, por causa da obediência de Abraão, hoje nós também somos abençoados. Aleluia! Fala: por causa da obediência de Abraão, hoje eu também sou abençoado.
hoje eu também sou abençoado. Aleluia! Por quê? O que foi que Abraão fez? A sua obediência produziu essa bênção para me alcançar? Como, pastor? Foi através dos descendentes de Abraão que os judeus, são os judeus, que Deus trouxe a salvação para o mundo. Os descendentes de Abraão são judeus. E dentre os judeus nasceu um, que é judeu e que é o Salvador do mundo. E o que foi que Jesus falou para Cananeia, lá no poço de Jacó, para a samaritana, lá no poço de Jacó, quando ele está sentado lá e aquela mulher vem buscar água, e ele pede água, e ali ele provoca um diálogo, e ela diz: olha, como é que você, sendo judeu, fala comigo sendo samaritana? Não tem condição. Mas aí Jesus disse: se você soubesse quem te pede água, você pediria, e ele te daria. E você não precisaria, você não teria mais sede. Ele está tratando de uma questão espiritual, ela está olhando para o físico. Mas aí eles entram tratando de assunto de adoração. Ela diz, os judeus dizem que deve ser adorado no templo, e nós falamos que é no monte. E o que o Senhor diz? Vai chegar a hora, e esta hora já chegou, que nem em Jerusalém apenas, e nem no monte se adorará a Deus, mas em todo lugar, porque Deus procura os adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas aí quando chega no verso 4, do verso 20, capítulo 4, verso 22, Jesus diz o quê? Sabe por quê, samaritana? Porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem de onde? Dos judeus. Você já ouviu isso? Você está tratando de assunto, porque mesmo você vivendo uma vida toda errada, mas você já ouviu, você já aprendeu. Porque tem muita gente que ouve a palavra de Deus, mas não coloca em prática. Ela sabe que a sua vida está errada, mas ela não coloca em prática. Mas ele diz, você sabe, a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Mas por que vem dos judeus? Porque Deus chamou Abraão justamente para que da sua descendência fosse abençoada todas as famílias da terra. E hoje, todos que recebem a Cristo, tornam-se pela fé filhos de Abraão. Amém? Gálatas capítulo 3, versos 6 e 7. Olha o que Paulo fala. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. São filhos de Abraão. Mas por quê? Porque Abraão creu para a justiça. E porque ele creu e obedeceu a Deus, na vida dele se cumpriu aquilo que Deus falou. Dele nasceu a nação de Israel. E desta nação que nasceu pela obediência, desta nação que nasceu pela fé, nasceu aquele que iria trazer a salvação pela fé. Pela fé. E por causa da fé daquele que veio da descendência de Abraão e que é chamado Filho de Deus, nós também somos filhos de Deus e pela fé também filhos de Abraão. Fazemos também parte desta mesma filiação. Por isso Deus ele disse: em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gente, a obediência a Deus gera muita bênção.
A obediência a Deus quebra a maldição. A obediência a Deus desfaz todas as artimanhas do inferno na tua vida. O inferno não quer que você saiba disso. As pessoas imaginam que basta alguém orar. Olha, ora por mim. Pastor, o senhor não crê na oração? E como creio? Mas João disse que a certeza de que Deus ouve a nossa oração é se nós orarmos de acordo com a sua palavra. Como é que eu vou querer que Deus me ouça se eu estou fugindo da sua palavra e apenas dizendo, Deus me abençoa? Aí Deus vai olhar e dizer, baseado em quê? Baseado em quê? Em tudo que eu falei para você, em tudo que está escrito na minha palavra. Você quer que eu te abençoe baseado em quê? É algo que nós precisamos entender. Abraão sabia. Quando ele orava, ele sabia. Ele citava as promessas de que Deus tinha feito para ele. Um dia ele chegou para Deus e disse, Deus, já se passaram tantos anos que o Senhor me fez a promessa. Então permite que ele tinha, no meio do caminho, ele resolveu, a esposa dele também resolveu interferir. E como era costume também naquela região, naquele tempo, ela pegou a sua empregada e disse, olha, pode se relacionar com ele, com ela. E o filho dela será como se fosse o meu filho. Aí ele vai para Deus e diz, Deus, esse é o filho que o Senhor me prometeu? Deus disse, não. Ele vai ser abençoado. Ele também vai ser um grande povo. Que se tornaram os árabes. Também são filhos de Abraão. Mas não é nele que está a minha promessa para você. A minha promessa para você está no filho da sua esposa amada, Sara. Senhor, mas ela já é velha. Já não tem mais condição. Ela já está indo já para 90 anos. Eu já estou chegando aos 100. Como? A mesma coisa que Deus falou, que o anjo Gabriel falou para Maria, é a mesma coisa que Deus falou para Abraão. Há alguma coisa impossível? Foi isso que o anjo falou para Sara. Por que você riu? Há alguma coisa impossível para Deus? Quem ouve a palavra de Deus, não importa o tempo, vai chegar um momento que a promessa vai cumprir. Nós só precisamos, gente, crer contra a esperança, muitas vezes. Amém? Crer contra a esperança. Paulo, ele disse que Abraão creu contra a esperança, porque tudo dizia, não tem condição. Não tem condição. Mas quando morreu todas as esperanças humanas, toda a condição humana, Deus disse, agora é a hora de agir. Agora é a hora de agir. Para que todos saibam que este povo nasceu por causa da obediência de um homem e da ação de um grande Deus. Amém? Fala a obediência de um homem que provocou a ação de um grande Deus. Compreendeu, gente? Então, obedeça a Deus. Aprenda a dar ouvido à palavra de Deus. Aprenda a colocar em prática o que as Sagradas Escrituras ensinam. E você será abençoado. Mas enquanto você estiver pensando em cima do muro, não sei se obedeço, não sei se duvido, não sei se eu vou, se fico, as coisas não irão mudar. Obediência traz alegria, prosperidade, saúde, salvação e
toda sorte de bênção para a nossa vida e para a nossa família. E que também se estende de geração a geração. Amém? Quem está disposto a ouvir e obedecer a Deus aqui, falar glória a Deus. Fique em pé, por favor. Vamos falar com Ele. Vamos conversar com o Pai. Não é o que você pensa nem o que eu penso. Não é o que você acha e nem o que eu acho. É o que Deus determinou. É o que Deus falou.